Cheguei! Como é que você está? Tá bem? Passou bem esse tempo? Tá se recuperando? Tá um barulho. Que barulho é esse? Hoje o tema da live é interferências. Eu tô escolhendo um filtro, tá? Porque a live tem deixado nas nossas vidas. A gente tem deixado ocupar os nossos espaços. Que tipo de interferências a gente tem deixado falar mais alto com a gente, né? O tipo de barulho, que tipo de ruído tem movimentado a sua vida? Bom dia, bom dia, bom dia! Melhorou? Melhorou, né? Você sabe quando o ruído é muito alto, a gente coloca o som, a gente retira o som, imediatamente, imediatamente a gente tem a, como é que se chama? A percepção do ruído, imediatamente. Então, hoje a gente vai falar sobre interferências que te travam, né? Que travam. Interferências que travam. E aí, quando a gente para falar sobre interferências que travam, a gente precisa voltar o nosso olhar para dentro. Porque eu não sei vocês, mas a tendência é que a gente fique presa ou preso no ruído. A gente fica extasiado, a gente fica engessado, a gente fica travado, esse é o tema da live, no ruído. E toda vez que a gente fica travado no nosso ruído, no ruído que está acontecendo, imediatamente a gente deixa de ter a percepção do todo. A gente deixa de ter a percepção do que está ao nosso controle. A gente deixa de ter a percepção do que a gente pode mudar, do como a gente é ativo nessa movimentação. A gente deixa de ter essa percepção. E quando você deixa de ter essa percepção, infelizmente você pode não perceber isso, mas isso diminui os seus resultados. Isso reduz a sua possibilidade de crescimento. Então, observa, toda vez que você estiver se movimentando, prestes a iniciar algum projeto, prestes a fazer alguma coisa, prestes a mudar a sua vida, observa quais são os ruídos, quais são os barulhos, quais são as interrupções, as interferências que vêm sempre falar, às vezes numa voz de veludo, às vezes numa voz baixinha, numa vozinha ao pé do ouvido, e muitas vezes no gritar mesmo, no esburar, no deixar você agitado. Começa a observar quais são essas interferências, quais são essas movimentações que você tem ao longo da sua vida, dentro da sua cabeça, para você ver como que tá o seu dia a dia. Eu vou colocar aqui mais uma vez para você entender melhor do que eu tô falando. Ó, observa isso. Tudo bem, Lelê? Tudo bem, Ju? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tá escutando? Fernanda, é muito barulho, que barulho chato, tá muito irritante. Pois é. Não dá? Não dá um barato? Não dá algo que você fala assim, uau, agora sim
Vamos dar uma relaxada, porque agora sim se faz presente o silêncio, agora sim eu posso melhorar a minha vida, né? Agora sim eu posso ouvir o que é importante. Esse ruído que eu coloquei para vocês é ruído de trânsito, de cidade, de movimentação de pessoas. A gente chama isso de ruídos externos. São aqueles barulhos, aquelas interferências que estão além de você. Então você não controla. Você não chega lá na rua e fala: para de barulho, barulho, para. Carro anda mais devagar. Eu já vi gente que fala assim: ai, tocou a campainha muito forte. Gente, tipo, como que você toca a campainha muito devagar? Não sei. Eu não sei se vocês já falaram isso ou já ouviram isso. Mas eu já vi pessoas falando assim, mas tocou a campainha muito forte, né? Porque o barulho da campainha incomodou aquela pessoa, né? Então, assim, eu não tenho como fazer a campainha ser tocada mais devagar, eu não tenho como fazer a campainha, o carro andar mais devagar para fazer menos barulho. Eu não tenho, talvez as fábricas tenham, né? Porque elas vão melhorando a tecnologia, vai reduzindo o ruído, mas ruído zero, jamais, eu não tenho como fazer isso, né? Não é o meu papel, mas eu tenho como focar naquilo que é importante. Então, quando a gente estava sem pandemia, por exemplo, eu fazia muita caminhada na rua. E aí, nessas caminhadas na rua, era incrível, porque assim, o barulho do trânsito é normal, existe, é fato, mas eu conseguia treinar o meu cérebro de tal forma que, independente do barulho do trânsito, eu sempre escutava um pássaro. Eu sempre escutava o vento batendo, sabe? Quando ele tá um pouquinho mais forte, eu conseguia escutar ele entre as árvores. Então, assim, isso é treino. Isso é treino, é treino. É impossível? Não, não é impossível. É fácil? Não, não é fácil. Mas é treino. Quanto mais você treinar a sua percepção para você ouvir o que te interessa, melhor você vai escutar o que te interessa. A questão é que a gente fica muito preso no que está ao nosso redor, ao que está ao nosso alcance. Então, o que está no meu alcance agora? O barulho, o ruído, carro, trânsito, as pessoas gritando, conversando alto. Ai, tudo tá me enchendo o saco. Isso está no meu ruído, na minha percepção agora. Mas, se eu parar e me isolar em mim mesma, eu vou conseguir ter a percepção real. Veja, se eu parar, é quase que uma meditação, tá? Se eu parar e me isolar em mim mesma, ou seja, se eu internalizar que meu grau de concentração tem que ser para mim, é o mindfulness, né? Aquela meditação de atenção plena. Se eu treinar o meu cérebro para ele baixar o nível de concentração e eu ter a autopercepção do que eu estou sentindo agora, eu vou conseguir ouvir além do que tem de ruído. Eu consigo ouvir além do que tem de barulho. Numa certa aula que eu fiz aqui com vocês, uma certa palestra, eu falei assim para vocês: olha, quem mora em apartamento que tem grades, que tem aquelas redes de proteção para a criança não cair, para o animal não cair, faz um exercício, foca em alguma coisa fora da casa, por aquela janela, foca por alguma coisa e você, por algum momento, enquanto você estiver focando naquela coisa, imediatamente a rede ela desaparece, como num passe de mágica. Então, se você parar neste minuto para olhar só para os olhos e focar só em mim, você vai perceber que de alguma forma o fundo ele desaparece. Porque o nosso cérebro ele tem essa tendência natural. Veja, o nosso cérebro tem a tendência natural de buscar foco, de buscar pontos de concentração. A questão é que com o passar do tempo a gente vai padronizando, a gente vai criando, a gente vai educando, a gente vai adestrando o nosso cérebro a ficar no que nos faz mal, ou a ficar no que nos acomoda, ou a ficar no que é confortável, é quentinho pra gente. E muitas vezes aquilo que é quentinho pra gente é o que tá nos travando. Falei bastante, né?
Ouve o que você está pensando. Ouviu o que você está pensando? Agora responde para mim. O que você pensou nesse minuto de silêncio? Ele tem relação direta com a nossa palestra e a nossa conversa aqui? Vou perguntar de novo. Eu falei. Aí eu dei um minuto de silêncio. Nesse minuto de silêncio, você foi capaz de ouvir o seu pensamento em relação à minha explanação. A minha pergunta é: esse minuto de silêncio, essa fração de segundo, esse pensamento que veio, ele tem relação com a palestra que a gente está falando aqui, com o assunto que a gente está falando aqui? Se ele tiver relação, parabéns, você está focado. Se ele não tiver relação, cuidado. Assim como você faz uma coisa, a tendência é que você faça todas as outras coisas. Então, assim, Fernanda, você está falando sobre ruído, aí você trouxe o ruído, porque eu trouxe o ruído para vocês, né? Aí eu parei o ruído, aí eu expliquei o que a ciência fala sobre o ruído, como o seu cérebro funciona em relação ao ruído, que são as interferências externas, e agora a gente está entrando em você. Agora a gente está entrando para dentro. E aí, quando a gente começa a entrar para dentro, o primeiro exercício que eu faço com você é nessa fração de segundo em que eu me silenciei, você conseguiu escutar o seu pensamento. Esse pensamento que veio agora para você, ele é referente ao que a gente está falando ou você dispersou? Se você dispersou, cuidado, porque se você não está aqui agora assistindo a minha live, assistindo a palestra, raciocinando sobre o que a gente está falando, onde você está? Se você não está aqui agora, onde você está? E aí, se você estiver, eu estou na audiência que eu vou ter à tarde. Então, é sinal de que talvez você não tenha estudado o suficiente para aquela audiência da tarde. Porque se ela é uma questão para você agora, que você parou para assistir uma aula, uma palestra, e aquilo está te preocupando, talvez você precise se preparar um pouco mais para lá. Porque se você estiver preparado para lá, você fica tranquilo aqui. Entende? Então, essas interferências é que a gente vai trabalhar agora. Então, assim, Fernanda, eu não fico tranquila aqui porque eu sou bem responsável. Eu preciso muito cuidar do que eu tô pensando lá, do que eu vou fazer lá. Concordo. Quando a gente tá apaixonado por alguma coisa, ou quando alguma coisa é muito importante pra gente, concordo que a tendência é a gente pensar mais nisso. A tendência é a gente parar e focar mais naquilo. Mas nós estamos conversando aqui sobre interferências internas e externas. Se você tá com essas interferências internas e externas, e a gente está fazendo um exercício de concentração, nós somos muito mais do que uma audiência. Nós somos muito mais do que um dia de trabalho, um dia de viagem. Nós somos mais do que aquele pedaço de momento que a gente vai viver naquele instante, sabe? Então, se você não consegue se concentrar numa palestra agora que pode te ajudar a performar mais, a ter resultados maiores, será que você está realmente preparado para alçar um voo maior, para dar um passo maior, um passo a mais? Será? Porque a tendência da sociedade atual é a gente criar o hiperfoco. Eu realizo, eu concentro, eu faço aquilo, concluo, aí sim eu vou e me adapto, aí sim eu vou e mudo, aí sim eu vou e faço. Por quê? Porque as pessoas estão numa agitação mental tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que elas estão ficando depressivas, fica pensando o tempo inteiro na falha que deu no ano passado.
elas estão ficando ansiosas, ficam o tempo inteiro pensando na audiência que ela vai ter à tarde, elas estão ficando agitadas, tensas, porque elas não conseguem lidar justamente com esse ruído que está dentro dela, além daquele que já está fora também. Quer ver outro ruído fora? Antes de você entrar nessa live, provavelmente já tinha umas 2 ou 3, dependendo de quantas pessoas você segue, né? E aí você fica naquela dúvida, eu entro nessa ou entro naquela? Será que estou perdendo naquela? Quando você faz esse exercício de ficar na dúvida, o seu coração acelera, você fica ansioso, você não consegue focar aqui, porque você está pensando lá, entende? Às vezes a gente vê palestras, né? Eu vejo lives com pessoas que têm milhares de seguidores e aí tem poucas pessoas assistindo a live. Ou então pessoas que têm muitos seguidores e muitas pessoas assistindo a live. E aí as pessoas que estão assistindo a live, a pessoa que está assistindo a live, ele fica o tempo inteiro, a pessoa que está proferindo a live, né? Proferindo a palestra, ele fica o tempo inteiro falando, mas chama um amigo, vamos aumentar esse número, vamos aumentar esse número. Mas peraí, e aquele número, né? Porque não é número, são pessoas. E aquelas pessoas que estão ali naquele momento? Quer dizer, o próprio palestrante, ele está pensando no que ele não está tendo, né? Que é aquela audiência que ele está querendo desesperadamente naquele momento. Então, assim, calma, respira, respira, respira. Entendeu? Quem está assistindo a palestra sempre pode usar esse botãozinho e chamar mais colegas? É lógico que pode, sempre pode. Eu acho que é reciprocidade. O palestrante está falando, você está gostando, por que não compartilhar com alguém que você gosta? Mas daí você ficar preso e perder o raciocínio o tempo inteiro, para que você quebrar o raciocínio o tempo inteiro nesse barulho, né? Nesse ruído que a gente já tem. Aí eu entro numa live para ficar num oásis. E aí a pessoa quebra o meu raciocínio para ficar pedindo audiência. Nossa, aí é complicado, né? Vira praticamente um mendigo digital, né? Porque ela depende daquelas migalhas, ela precisa de multidão. Gente, a gente não precisa de multidão para fazer diferença no mundo. Basta uma pessoa para fazer diferença no mundo. Uma pessoa faz diferença no mundo. Uma. Mahatma Gandhi, Mandela, Tony Robbins, Jesus Cristo. Quem mais? Fala mais aí. Uma pessoa faz diferença no mundo. Hitler. Ele fez a gente ficar mais tolerante, ele fez a gente enxergar a diferença com mais parcimônia, com mais empatia. Ele fez a gente parar de julgar os outros. Quem chega agora pensa que eu tô defendendo ele, né? Mas não. É só que assim, onde você vai focar? O cara foi um lixo, mas se eu ficar focando só no lixo que ele foi... Eu tô falando de pessoas que fizeram diferença no mundo. Então, pro bem ou pro mal, as pessoas têm o poder de fazer diferença no mundo, não é pela multidão. Se você pegar lá na história do Hitler, ele pegou um grupo, depois ele pegou outro grupo, depois ele pegou outro grupo, e assim ele foi indo, aumentando o exército dele, mas era sempre um exército pequeno. As pessoas ficavam mais omissas, elas ficavam mais silentes, porque ele ganhava na força, né? Na força e na manipulação. Então, a maioria ficava silente. Que é trágico, né? Porque na sociedade a maioria... Se você... Um parênteses, tá? Se você parar para enxergar os grandes movimentos do mundo, eles foram realizados sempre por menos pessoas do que parece. O barulho é tão grande que parece que era uma multidão, mas na verdade eram menos pessoas. Eram menos pessoas. Mas como eles fizeram um estardalhaço tão grande, parece que era uma multidão, e não era. Jesus Cristo tinha 12 apóstolos, né? 12 pessoas, entendeu? E mudaram a sociedade, eles mudaram a sociedade. A gente tem calendário cristão, a gente tem nossos ritos, as nossas formas de vida, toda cristã. Uma pessoa com mais 12, mobilizou 12 que foi espalhando a mensagem. Então, fechando parênteses, a gente precisa concentrar o nosso esforço onde a gente tem controle. Onde a gente tem controle?
Já pensou se Jesus Cristo ficasse assim, não, mas eu tenho que ir pro Brasil. Não, mas eu tenho que ir pro Brasil. Eu tenho que ir pro Brasil. Não, gente, ele ficou lá, em Israel, né? Não sei. Em Israel, lá, fazendo o negocinho dele, tal, entendeu? Ele ficou lá fazendo no território dele. E dali ele sabia que a força da mensagem dele se espalharia. Então, não precisa ser você necessariamente, sabe? Basta que você plante a semente para que essa semente dê frutos lá na frente, depois na frente, depois na frente. Quando você vai ver, se proliferou, como se fosse chuchu. Tem um pessoal que fala do hortelã também, é assim, né? Você planta um hortelã aqui, quando você vai ver, tem hortelã na casa inteira, né? É a mesma coisa. Você precisa de um. Se você tiver um, você tem tudo. Entendeu? É, então vamos lá. A gente tem interferências internas e interferências externas. As interferências internas são aquelas que te mobilizam e que te travam ou que te fazem ir para frente de acordo com o seu poder pessoal. Então, a sua força individual faz com que você tenha resultados e ações e atitudes melhores. Tá? Então, o seu poder pessoal faz você ir para frente. Essas são as interferências internas, seu poder pessoal. Mas, Fernanda, quando você fala interferências que travam, não é o poder pessoal, porque o poder pessoal ele te põe para frente. Então, mas é a ausência do poder pessoal, né? Porque quando você está ausente de você mesma, automaticamente você toma decisões que são prejudiciais a você, ao seu projeto. A isso a gente chama de sabotadores, a isso a gente chama de ruídos internos. Os sabotadores, eles surgem na infância, porque a gente tem determinada atitude, determinada ocorrência, e aí aquela ocorrência faz a gente ter uma reação. Nessa primeira reação que a gente tem, a gente começa já a desenvolver aquele padrão, porque essa reação que eu tive me trouxe uma consequência. Se essa consequência foi negativa, e geralmente eu não tenho muitas ferramentas, né? Então eu vou achar, ou foi positiva, eu vou achar que é sempre daquela forma que eu tenho que trabalhar. Porque eu, criança, não tenho ferramentas emocionais, intelectuais, cognitivas, para saber que existe um plano B, que existe um plano C, que cada pessoa é de um jeito, então eu tenho que conversar com cada pessoa individualmente, sabe? Então, assim, eu não tenho essas ferramentas, né, emocionais para fazer isso. Então, o que acontece? Quando aquilo acontece comigo, eu travo. Por que que eu travo? Porque quando eu vou fazer alguma coisa quando eu tô grande, aquilo me trava também. Olha só, ontem eu sigo um advogado e ele deu um presente de aniversário pro pai e depois ele foi baixar com muito dinheiro, tá? É aqueles advogados que gostam de falar de dinheiro, 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 porque eu sou milionário, porque eu fiquei milionário. Ele não ficou milionário com advocacia, ele ficou milionário com marketing digital. Mas, enfim, né? Ele vende a ilusão que ficou milionário com advocacia tão pouco tempo, e aí, enfim. Qual é o ponto aqui? O ponto é que ele falou que ia dar R$ 500 pro pai dele de Dia dos Pais. Então ele comprou um fogão de 1.800 e deu pro pai dele de aniversário. E aí ele falou assim, ó, tô levando esse fogão pro meu pai, meu amor, tá. Aí depois falou assim, lembrei que não vou estar com meu pai, então vou dar um presente para ele. Foi numa loja, não tinha vale presente. Aí ele foi dar o dinheiro para ele. Aí deram a sugestão para ele dar um dinheiro pro pai dele. Aí ele falou assim, então eu vou dar R$ 500, né, na conta do pai dele. Aí ele pegou e um seguidor virou para ele e falou assim, mas, nossa, você é tão milionário, você vai dar R$ 500 só pro seu pai, você não tem vergonha? Esse rapaz ficou louco, ele ficou alucinado. Ele começou a xingar o cara, falar, nossa, mas quem é você? Você não pode fazer isso, porque eu ajudo ONG. O que tem a ver, né? Presente do pai dele que ele ajuda a ONG, nada. Mas enfim, porque eu ajudo ONG, porque eu faço isso, porque aquilo outro. Tá.
Aí ele começou a falar um monte, aí a pessoa começaram a responder, e depois ele virou e falou assim: sabe por que eu tô falando isso? Porque logo que eu comecei a ganhar dinheiro, eu peguei e dei R$ 500 para minha mãe, dei R$ 500 para meu pai, dei R$ 500 para meu irmão. E aí minha mãe veio reclamar comigo, porque, poxa, eu ganho tanto dinheiro e dou R$ 500. Então, assim, veja, aquilo que não tinha sido bem elaborado com a mãe dele, e foi o mesmo valor, né? Então piorou. Mas aquilo que não tinha sido bem elaborado com a mãe dele, porque ele se sentiu ofendido, porque se você vai dar um presente, né? Não importa se é R$ 1 ou R$ 2, você lembrou da pessoa, você está dando presente. Via de regra não deveria importar, né? Mas aí, enfim, quando ele lembrou, quando essa pessoa cobrou ele, essa pessoa que ele nem conhece, é um seguidor, tá? Cobrou, ele falou: nossa, mas você vai dar R$ 500 pro seu pai, cara, é seu pai. Aí ele ficou louco. Por quê? Porque automaticamente veio o gatilho daquilo que ele tinha passado com a mãe dele. Peraí, mãe, eu te dei R$ 500 que você tá me cobrando. Então, olha só que detalhe interessante. A pessoa tá presa lá porque não digeriu bem, e isso vira uma interferência interna aqui, numa coisa que ele tinha que ter dado risada com o cara, não tinha que ter falado nada, não precisava ter feito nada. Moral da história, à noite ele tinha que viajar, e aí ele arrumou a mala dele correndo, porque ele estava atrasado, pegou e foi pro embarque, né? Foi pro ônibus lá, pra rodoviária. Quando ele chegou na rodoviária, adivinha? A viagem era para hoje, não para ontem. Entendeu? Fernanda, por que você está contando essa história? Eu estou contando essa história porque é a prova real do quanto que uma interferência interna mal resolvida retorna numa interferência externa de algo que aconteceu aqui por nada, do nada. Do nada aconteceu. Tudo bem, Clélio, Silvia, Juliana, Lelê, tudo bem, gente? Então, assim, uma interferência, Rosana. Então, assim, uma interferência do nada, uma interferência inútil, uma interferência boba. Ele tava brincando, ele brinca com a plateia brinca com ele, né? Obrigada, Silvia. E aí o que acontece? Ele acaba travando. Então, uma interferência interna, né? Inicialmente, uma interferência externa, que foi a mãe dele brigar porque ele deu só R$ 500, uma pessoa que ganha mais de 1 milhão. E ele não digeriu bem aquilo, mesmo que ele tenha falado tudo que ele quisesse para a mãe dele, porque também tem isso, né? As pessoas vão lá, vomitam tudo que elas querem em cima da outra, e mesmo assim ela ainda fica ruminando com ela. Parece que enquanto ela não der um murro na pessoa, parece que não passa. Então, né? Também tem isso. Então, assim, uma interferência externa, que foi da mãe dele, gerou uma interferência interna, que é um sentimento de que, poxa vida, eu fui injustiçado, ninguém gosta de mim, porque tudo que eu faço não tá bom. Olha para onde a gente vai. Que traz uma interferência externa, outra pessoa, outra realidade, falou a mesma coisa para ele. E aí ativou aquele gatilho de ataque, porque ele não podia se sentir. Veja, o que está no direct dele, ninguém sabe que tá. Então, se ele tivesse bem resolvido, ele poderia ter visto aquela mensagem e falar: dane-se. Entendeu? Porque o que está no direct dele, ninguém vê. Então, não foi um comentário público, não foi nada que ele tivesse, não, eu tenho que me defender aqui, porque se eu não fizer isso, minha reputação. Você nota como é? E aí, mais uma vez, Fernanda, por que isso é importante para mim? Porque, assim como eu fiz o exercício com você anteriormente, quando eu silenciei e perguntei onde está o seu pensamento, você me falou que está na audiência da tarde. Será que você não está experienciando atividades passadas ou futuras e esquecendo de estar aqui agora? Esquecendo de estar com você, esquecendo de estar com a pessoa que importa naquele momento? Essa pandemia, ela trouxe uma realidade, né? Ontem eu estava conversando com a e ela falou que tem empregado que está implorando para voltar. A empresa dela está bem, até cresceu na pandemia, tal, todos em home office,
Mas tem empregado que está implorando para voltar para o físico, porque ele não aguenta mais ficar no home office porque os filhos estão em casa. Sabe pai que não sabia que tinha filho, de repente os filhos aparecem? Eu falo pai, mas é mãe também, tá? Aquela mãe, aquele pai que deixava o filho na creche de manhã, ficava o dia inteiro trabalhando, a babá ia pegar, a avó ia pegar, sei lá. Aí à tarde, à noite, quando chegava, já chegava com trabalho do escritório para casa, e aí dava um beijinho no filho, o filho já estava com banho tomado, o filho já estava alimentado, o filho já tinha feito lição de casa. É pai turista, mãe turista, sabe? Essas pessoas estão sendo obrigadas a virar mãe e pai agora. Foram obrigadas, né? Porque você teve que dispensar a babá, a secretária, todo mundo. Então eles foram obrigados a virar pais agora. E aí eles não sabem lidar com isso de ser pai. Porque é difícil pra caramba, né? Ser pai, mãe, é difícil. Então, como ele não sabe lidar com isso, sabe o que ele faz? Ele fica implorando, pelo amor de Deus, me manda de volta pro escritório, porque eu não aguento mais ficar em casa. Por quê? Porque se ele estiver na casa, se ele estiver no escritório, ele pode fingir que aquele ruído que incomoda ele foi pai no momento que ele não queria, ela foi mãe no momento que ela não queria. Que são coisas que a gente não fala, porque é feio falar. Mas que muitas mulheres e muitos homens vivem assim na surdina. E aí, quando são colocados em movimento, quando são obrigados a ter aquele resultado, eles falam: caramba, silêncio da Fer. Eu faço esses silêncios assim, e aí a pessoa vai buscar pra ver se travou, né? Será que travou? Não, eu quero destravar, eu quero que você agora, para, para, para de ficar fingindo que não tá sentindo, que não tá vendo. Eu não tô vendo, eu não tô ouvindo, eu não tô falando. Para! Já deu, entendeu? Já deu. Então, assim, existe interferência interna e interferência externa. A interferência externa colocam em você. É aquele barulho, é aquele sinão. Aí eu vou fazer uma audiência hoje. Nossa, mas você viu o que aconteceu com fulano? O advogado fez audiência na rede. O desembargador xingou a advogada. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Sabe? Interferência externa. Você chega já pilhado na audiência aqui, olhando para os lados para ver se alguém vai te xingar, para ver se seu fundo tá bom, se a roupa tá adequada. Entendeu? Quanto influencia? Aí, por outro lado, tem a interferência interna. Ai, mas eu não fico bem na câmera. Ai, mas a minha unha hoje não tá. Eu esqueci de dar o disfarcinho na unha, gente. Minha unha não tá bonita, né? Eu sei, tá me agoniando. Mas enfim, né? É o que tem, a gente tem que fazer, apesar de. Então, assim, nossa, mas minha unha. Então, eu que sou totalmente, né? Eu preciso falar assim mais contida, para não mostrar minha unha. Boa noite, né? Hoje, então, teremos. Já pensou a palestra da Fernanda assim? Não é a Fernanda, gente. Aí você vem aqui me dar um tapão porque não sou eu, tô dopada, né? Então, assim, não tem problema, deixa a unha. E aposto que tem gente que só reparou na minha unha agora porque eu falei, né? E tem gente que não, tem gente que já tava assim, acompanhando a unha, falando, ai, meu Deus, que agonia, que aflição, é fiscal de unha, né? Que agonia, que aflição, ai meu Deus, ai meu Deus. Isso é interferência externa. Por que te interessa tanto se a unha tá feita ou não tá feita? Se o conteúdo que eu tô te trazendo pode mudar sua vida agora, hoje? Por que interessa tanto? O que você, sabe, tipo, o que você ganha se minha unha estiver linda? O que você perde se minha unha estiver horrível? Ah, Fernanda, mas aí você tá ofendendo o seu branding, né, que é a marca pessoal. Então, aí depende, porque a autoridade não tá necessariamente na aparência, né? Se fosse assim, aquele rapaz lá, Tony, aquele Hopkins,
Eu nunca sei falar o nome daquele cara. Sabe aquele cara que era todo torto, que falava por uma máquina? Se for assim, então aquele cara ele seria o mais humilhado de todos, né? É lógico que a aparência importa, mas ela não é o fundamental. Pelo contrário, dependendo de quanto que você se produz, pode ser uma interferência interna que está aí gritando que você não é autossuficiente, que você não tem autoconfiança suficiente, que você precisa da aprovação do outro. Percebe que é sempre no campo da autopercepção, né? É sempre no campo de eu me olhar, de eu olhar para mim e gostar do que eu estou fazendo, gostar do que eu estou falando, estar bem resolvida comigo, para mim. Não é estar bem resolvida para o outro, entendeu? E aí, não vou aparecer aqui toda desgrenhada. Se tiver a ver com a mensagem, sim, vou aparecer, porque já pus máscara e tudo, né? Para aparecer. Por quê? Porque tinha a ver com a mensagem. Então, se tiver a ver com a mensagem, sim, vou vir aqui de máscara, né? De carvão, vou vir aqui cabelo todo desgrenhado, vou. Se tiver a ver com a mensagem, sim. Se não, vou me arrumar pra mim, porque eu gosto de ficar arrumadinha, né? Entendeu? Eu faço exercício assim. Aquela pessoa que tem roupa de sair e roupa de ficar em casa. Pra sair, ela é a própria. Vou colocar aqui uma pessoa. A própria Beyoncé pra sair, né? Pra ficar em casa, ela é a Dona Florinda. Então, cuidado, entendeu? Cuidado, porque assim, você não tem que se arrumar pro outro, sabe? Essas coisas que a gente descobriu aqui na pandemia, né? Eu conheço pessoas, homens, ficaram sem fazer barba na pandemia. Eu acho barba bonito, dependendo da pessoa, dependendo da barba, fica legal na pessoa. Se ele quis se descobrir, beleza, com barba. Agora ele não fez barba porque, tô em casa mesmo, a mulher que me aguente. Cuidado, amigo, você tá deixando de fazer o seu networking adequado. Quando acabar a pandemia, pode ser que você, né, enfim. Ou na própria pandemia também, né? Então, assim, é, por que para o outro vale a pena estar bonito, cheiroso, arrumado? Para a rua eu tenho que estar maquiada, emperectada. E para dentro de casa, para dentro de mim, eu tenho que ficar de qualquer jeito. Por que que eu valho menos do que o outro? Quando você se arruma para me ver, eu valho muito para você. Quando você não se arruma para ficar em casa, não é se arrumar e ficar de salto alto, tá? Mas é assim, gente, é tomar banho, sabe? Se você depila, é depilar. Se você escova o dente, é escovar o dente. Tem gente que. Entendeu? Então, assim, por que pro outro eu posso, eu faço, pro outro eu tenho sempre tempo? Ah, eu tenho um problemão pra resolver. Eu tenho um problemão pra resolver. Aí vem uma amiga e me liga, a gente fica 5 horas conversando. Por quê? Sábado eu fiquei acho que 4 horas conversando com uma amiga. E não foi de vídeo, tá? 4 horas. E a gente só desligou porque o celular dela realmente esquentou e travou. 4 horas. 4 horas. Fernanda, não é muito? Se eu tivesse com a minha agenda travada, se eu tivesse mal resolvida, se eu não tivesse feito minhas coisas, é muito. Como era sábado, a gente teria ficado às 4 horas no samba. Então, assim, não é muito, entendeu? Mas eu só dei essas 4 horas pra ela, que foi pra mim também, né? Eu só dei essas 4 horas pra ela, que foi pra mim, porque eu estou tranquila em relação às outras paradas da minha vida, né? Porque senão eu não poderia fazer isso. Porque ia ser desrespeitoso comigo. Ela nem precisa saber, mas seria desrespeitoso comigo. Então eu quero que você pare hoje
Hoje, você vai parar, vai parar. Se for imediatamente após a live, melhor ainda, tá? Se você não quiser, porque você tem algum compromisso agora depois da live, tudo bem. Mas você vai parar agora por um instante e você vai mapear o que você está procrastinando, o que você está enrolando, o que você está deixando de fazer, deixando para depois. Mapeia. Escreve no máximo 3 coisas, tá? Porque senão você fica no campo da autopunição. Ah, eu não presto pra nada, não sirvo pra nada, tá vendo como eu não faço nada, nanana. Você fica lá na autoflagelação. Não, não, o intuito é outro. Você vai parar hoje, agora, 3 coisas, três, que você definitivamente detectou agora que você tá parando, que você está travando, que você está enrolando, que você deixou para depois todo o tempo. Escreve. Escreveu, aí você coloca interferência externa. Coloca tudo que é do outro. Tudo que alguém está fazendo. Tudo que alguém poderia fazer. Tudo que alguém deixou de fazer. Escreve. Pode nomear a pessoa, tá? Escreve, nomeia, escreve, nomeia, escreve, nomeia. E aí você vai colocar a interferência interna, tudo que depende de você, tudo que só você pode fazer, tudo que se você fizer muda o jogo. Então você vai pegar e vai escrever também. Então vamos usar o exemplo do advogado lá que eu falei. Presente para o meu pai. Eles estão me chamando de mesquinho, que eu não dei dinheiro, tal, tal, tal. Então, assim, vamos lá. O externo, minha mãe que me xingou porque eu dei pouco, me chamou de mesquinho. Meu seguidor que falou mal de mim, que não sei o quê. Meu irmão que falou isso, aí coloca todos. Depois, interno. Eu me senti mesquinho porque ele me tratou desse jeito. Eu me senti com raiva porque ele me tratou desse jeito. Eu lembrei de quando na infância me falaram que eu não merecia nada, por isso que eu não tinha nada. Aí você vai resgatando, sabe? Tudo que você sabe que é interferência externa que está sob o seu domínio. Quando você tiver esse autorretrato, quando você tiver essa imagem na sua vista, você vai parar e vai começar a olhar como resolver essa questão. Você vai encontrar, ok, minha mãe me falou isso, o que eu posso falar, o que eu posso fazer para não me sentir mais assim? Você vai ter um diálogo, assim, franco, com aquele papel, tá? Com aquele papel. Depois você vai ver outra pessoa te falou isso, seguidor falou isso, você vai ter um diálogo interno, franco com aquele papel. Depois com outro. Parece coisa de maluco, mas é assim, o exercício mais poderoso que tem. Porque quando você está confrontando seus próprios e sis, e se não, e porquê, você acaba emergindo o seu potencial. Você acaba resolvendo aquelas pendências que você pode resolver. Se você perceber que a coisa ficou muito grave, ficou muito pesada, você está chorando muito, você está sentindo muito e tudo mais, você pode agora cogitar procurar um psicólogo, procurar um coach, procurar um mentor. Agora você tem direcionamento. Porque lembra, como você faz uma coisa, geralmente é como você faz todas as outras. Geralmente, né? Então, quando você tem a oportunidade de enxergar aquilo que você está fazendo, você pode pegar e falar assim: opa, olha só que interessante, eu não quero mais fazer isso. Peraí, eu não quero mais me sentir mesquinho. Então, se eu não quero me sentir mesquinho, como é que eu posso fazer para não me sentir mais mesquinho? Ele falou que tem ONG lá que ele adota e tal. Será que não é o momento dele adotar pessoas ao invés de ONGs? Porque às vezes a gente adota ONGs, mas a gente ouve tanta história por aí, né? Que às vezes, não sei,
Será que isso não é suficiente? Será que ao invés de ele dar dinheiro para a ONG, será que ele não está se sentindo culpado pelo valor dele ser apenas dinheiro monetário? E aí ele pode usar o corpo, sabe, e ser voluntário? Passar um dia no asilo, passar um dia no orfanato, passar um dia numa casa de acolhimento de cães, assim. Percebe? Quando você traz luz para aquilo que você está sentindo, para aquilo que está acontecendo, você consegue enxergar definitivamente como fazer, como fazer o seu trabalho. E aí, aquela ação que era grande, que te assustou, porque indiretamente você achou que não era capaz e aí você passou para o seu amigo, aí você já não vai mais passar, porque você vai ter ferramentas suficientes para enxergar isso em você, para enxergar que você é potência, que você tem condições, entendeu? Então observa isso, faz esse exercício por você e para você. Depois me conta o que que você achou, o que que você pensou, tá bom? Agora pode printar essa tela, tá? Né? Depois você marca lá e fala o seu insight, o que você aprendeu na live, pode ir lá comentar. Isso ajuda as interferências externas, né? Então isso colabora para que a gente tenha um crescimento, para que a gente melhore, para que a gente evolua. Somos todos um, né? E a gente está aqui numa unidade, querendo progredir e querendo crescer sempre. Quem ainda não fez a jornada da advocacia está convidado, as inscrições estão na bio. O curso é gratuito, tem mais de 26 horas de conteúdo para você mudar o seu mindset, mudar a sua percepção da advocacia e transformar a sua advocacia em algo mais humano, algo mais palpável, algo mais rico, algo mais potente, para que a partir de agora você tenha orgulho de dizer que é advogado. A partir de agora você tenha orgulho de dizer que você opera o direito efetivamente como uma ciência e não como uma máquina. Você não é um mero operador que vai lá e opera com uma máquina. Você é um cientista, né, do direito. E é isso que a gente vai trazer. A gente vai resgatar que o direito é uma ciência e, como tal, uma atividade humana. E, como tal, ele muda o tempo inteiro e melhora o tempo inteiro. Tá bom? Então, Fernanda Ferreira na jornada da advocacia reverbera comigo. Obrigada! Obrigada, gente. Beijos. Tchau.